Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael e hoje eu vou falar um pouco de um livro muito interessante que eu li esses dias, que é o Em Busca do Sentido, do médico psiquiatra Viktor Frankl. E aconteceu o seguinte, eu estava lendo um outro livro e esse livro fazia referência a esse livro, Em Busca do Sentido. Aí eu achei muito interessante, principalmente a questão da temática, que me interessa bastante, uma questão mais existencial, e assim eu fui atrás desse livro. O Viktor Frankl, ele foi um prisioneiro de campo de concentração nazistas, e ele vai aqui relatar alguns pontos referente a essa passagem dele nos campos de concentração. Porém, esse não é o foco desse livro. Ele vai falar um pouco, né, dessa passagem dele, do sofrimento dele, das injustiças, né, que ocorrem dentro dos campos de concentração, mas não é a abordagem principal. O foco aqui é nessas condições das quais ele se encontra, dessas más condições, é que ele vai tentar dialogar a sua teoria, que é a logoterapia. Ele vai buscar um sentido dentro dessas condições extremas nas quais ele se encontra. Então vai partir desse pressuposto a teoria do Viktor Frankl. E aqui é muito interessante, ele descreve alguns passos dentro do campo de concentração, algumas etapas dentro do campo. Ele dá como inicial, aqui seria o primeiro estágio ali dentro do campo de concentração. O que acontece? A pessoa começa ali, ela chega aos campos de concentração e passa aos poucos a ter uma consciência do estado da qual ela se encontra. Então, o que vai ocorrendo ali dentro? Ela presa dentro dos campos e ela vai ficando o quê? Horrorizada, ela vai tendo uma repugnância, ela vai tendo um desinteresse muito grande por aquele ambiente na qual ela se encontra. Ela quer sair de lá, ela pensa muito na família, no exterior. Então, esse primeiro estágio ocorre um grande impacto aí no psicológico da pessoa. Num segundo momento, aqui que ele diz que é o segundo estágio, vai ocorrendo outros tipos de sentimentos psicológicos dentro das pessoas. Por exemplo, a pessoa vai aos poucos a se acostumando com aquele ambiente, nas piores condições em que se encontram esse ambiente. Por exemplo, ele cita aqui a pessoa vai ficando com muita apatia, muita indiferença em relação às pessoas ali dentro, aquelas condições. E o Viktor Frankl, ele fala que é necessário essa indiferença por causa da autoproteção da psique. Então, ele fala aqui que é necessário essa redução, né, da percepção da realidade. É necessário essa redução da percepção da realidade para tentar preservar um pouco essa psique. Então a pessoa, ela aos poucos ali dentro, ela vai morrendo interiormente. A vida vai perdendo todo o sentido no meio daquele ambiente e as atrocidades, as injustiças vão ficando cada vez mais até, entre aspas, normais, corriqueiras dentro do campo de concentração. Então esse aí é o que ele diz que é o segundo estágio. E é justamente nesse segundo estágio que mora um grande perigo aí dentro da teoria dele, que acontece o seguinte, de o homem que está ali dentro, o sujeito, ele tende a virar o homem massa no campo de concentração. Porque o prisioneiro, as pessoas ali, aquele coletivo de pessoas ali dentro, o que vai acontecendo? O indivíduo,
Na verdade, ele vai virando coletivo, ele se massifica ali dentro, ele se parece com o ambiente do qual ele se encontra. Então, dentro daquele ambiente, os sentimentos ali que vão aflorando nessas pessoas é muito ceticismo, muita descrença em relação a eles saírem do campo de concentração, a terem um viés aí de possibilidade futura, de melhora, de sair dali de dentro. Então, naquela situação, a vida vai ficando mais banal, muito sem sentido, e na consciência dessas pessoas não há muitos motivos para continuar a viver. E isso é muito perigoso dentro da cabeça dessas pessoas. É daí, desse pressuposto, que parte a teoria do Viktor Frankl, que é dentro desse sofrimento, o que fazer com esse sofrimento. Ele fala que não é excluir o sofrimento, mas dentro dessa perspectiva, dentro dessa possibilidade real e concreta, no caso, de tentar dar um sentido a essas condições, a esse sofrimento em que a pessoa, o sujeito, se encontra. Há uma passagem aqui muito interessante que ele cita um exemplo da mulher dele. Ele estava no campo de concentração, estava longe da sua família, da sua mulher, e o que ocorre nessa passagem? Como ele não tinha mulher fisicamente ali ao lado dele, o que ele começou a fazer ali dentro era uma tentativa de uma conexão mental, uma conexão espiritual com a mulher dele. E, na verdade, ele nem sabia se ela também estava viva, porque ela também foi capturada e colocada, né, nos campos de concentração. Então, ele vai tentar se comunicar, ele vai primeiramente se individualizar, né? Ele vai pensar como um indivíduo, isso que eu acho muito importante, pensar com a nossa cabeça, com as nossas referências, no caso ele pensando na mulher dele, pensando de uma forma, de uma possibilidade espiritual, de algum tipo de energia, de alguma conexão mental com ela ali dentro. Então, ele fazendo isso, essa possibilidade dessa conexão maior, ele tinha muito mais energia para continuar a sua luta diária no campo de concentração. Dentro dessa possibilidade, dessa conexão espiritual, mental, subjetiva, essa energia, dava a ele muito mais força, muito mais garra para suportar aquelas condições extremas dentro do campo de concentração. E eu acho muito interessante também essa possibilidade, também que não é racional, não é racionalista, e de pensar de uma outra forma, já que não há o físico, há o mental, o espiritual, a energia, alguma outra possibilidade, indiferente de classificações. Acho muito interessante essa questão dessa energia, de alguma outra coisa, que ele dialoga aqui. E isso vai dar muita força para ele enfrentar o campo de concentração. A maioria dos presos ficam pensando lá dentro do campo de concentração, se massificam ali dentro. Ele não. Ele estava tentando pensar o exterior, a motivação maior para ele continuar no campo de concentração e não desanimar ali dentro. Não pensar como o homem massa, como eu descrevi anteriormente. Então ele trata dessa conexão subjetiva que vai trazer a ele todo o sentido de continuar ali no campo de concentração. Então, dentro dessa teoria dele, o que acontece com a pessoa? A pessoa ela tem que ter um objetivo maior na sua vida. Ela necessita de um foco que tenha sentido para ela, não uma coisa banal, uma coisa corriqueira. Nesse exemplo que eu mencionei em relação à mulher dele, tinha todo sentido, serve para eu me encontrar novamente com a minha mulher, com a minha família. Por exemplo, a pessoa tem um objetivo maior numa determinada área de emprego,
no caso, que satisfaça interiormente ela, na medida do possível, uma coisa que tenha a ver subjetivamente com as capacidades dela e nas quais ela também se identifique com aquele trabalho, ou fazer um outro ato ou qualquer tipo de ação que tenha um sentido maior para ela, que complete interiormente essa pessoa, que dê o sentido. É isso que ele busca. Buscar o nosso interior, buscar o que dá sentido às nossas vidas. Essa busca, essa canalização maior da vida, das possibilidades. Chegar ao sujeito, à subjetividade. Tem uma outra passagem aqui no livro muito interessante que ele descreve aqui que os prisioneiros eles pensavam que iriam sair dos campos de concentração no Natal de 1944 para a virada do ano, né, de 1945. Então eles estavam muito, né, de alguma maneira, felizes, ansiosos, com um pensamento positivo para o futuro, que no final do ano eles seriam finalmente liberados, né, para saírem e visitarem sua família, para voltarem, né, aos seus lares. E o que veio acontecer é que eles não conseguiram sair do campo de concentração no Natal de 1944. Aí o que ocorreu? Ocorreu uma grande decepção, né, em relação a esses prisioneiros. Aí ocorreu o seguinte, que foi verificado, né, a prática real, que as causas dessas mortes não foram por exemplo, por agravamento das condições de trabalho, as más condições de trabalho no campo de concentração, a má alimentação ou qualquer tipo de epidemia. Não foram esses motivos. A causa que veio vai de encontro com a teoria do Viktor Frankl. É que veio na cabeça deles uma decepção mental. Veio, depois que eles não conseguiram, uma falta de esperança, um ceticismo, né, uma descrença. Depois que eles não conseguiram sair no Natal de 44, então veio esse abatimento mental subjetivo nesses prisioneiros. Então é muito interessante, vai de encontro com a teoria do Viktor Frankl, dessa busca do sentido, agora no caso deles, de não ter sentido, porque eles não conseguiram sair e viram um não sentido naquelas circunstâncias. Eu vou falar um pouquinho sobre a logoterapia, porque ela é diferente de outras psicoterapias. Ela vai mais de encontro, ela pesquisa aqui no caso a dimensão espiritual do sujeito. A busca do indivíduo por um sentido é a motivação primária aqui na vida do sujeito. E não é uma racionalização secundária de impulsos instintivos, que no caso é a teoria freudiana. Então ela vai de oposição à teoria freudiana, e a logoterapia ela foca mais o futuro, ela foca mais a missão dessa pessoa na sua vida, no caso, qual a verdadeira vocação dessa pessoa. Então, dentro dessa vocação que ela vai ver um sentido para ela continuar a viver. Então, passando por esse estado natural do sofrimento, das escolhas do indivíduo, mas buscando sempre esse sentido. Ele não abole a logoterapia, ela não abole o sofrimento, é impossível abolir o sofrimento do ser humano, mas ela vê ali, ela tem um viés de uma orientação, de buscar esse sentido maior na vida do indivíduo. E a responsabilidade, eu achei muito interessante, a responsabilidade é do indivíduo, não é do exterior, a responsabilidade é da própria pessoa em relação à sua vida. E ele dialoga muito com a nossa potencialidade. E ele diz que o sujeito ele não depende das condições nas quais ele está inserido, mas sim da decisão do sujeito. A teoria parte pelo pressuposto do sujeito, do indivíduo. O indivíduo faz opções, escolhas na sua vida. É esse indivíduo que vai alterar a sua vida, as condições da sua vida. Então a responsabilidade novamente não é projetada nos outros,
mas sim na própria pessoa. É ela que vai se posicionar diante da sua vida. A logoterapia, ela é conhecida como a terceira escola vienense de psicoterapia, sendo que a primeira escola clássica, né, a freudiana, do Freud, a segunda que a psicologia individual do Alfred Adler e a terceira a logoterapia do Viktor Frankl. Então, basicamente é isso, teria muito mais coisa para falar, mas vou parando por aqui. É isso aí, pessoal.